Bem-vindos ao CompoCast, um podcast dedicado à composição musical e à teoria da música. O nosso objetivo é divulgar os compositores, suas composições, suas pesquisas e suas teorias, aproximando o grande público daqueles que pensam música, sobretudo a composição musical e a teoria da música. E você pode entrar em contato com a gente através do e-mail compocast21@gmail.com. Mande pra gente a sua sugestão, as suas críticas, nós ficaremos felizes em respondê-lo. Bem-vindos a mais um episódio do CompoCast, e nesse episódio nós temos o prazer e a honra de entrevistar o professor Dr. Carlos Almada. O professor Dr. Carlos Almada leciona na UFRJ diversas disciplinas e, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma honra ter o senhor aqui com a gente, professor. Bom, a honra é toda minha, André. E vamos esquecer o senhor, por favor. Tudo bem, tá bom. Então. Antes de começar, mas é uma grande honra. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui participando do seu programa. Obrigado, professor. Eu gostaria que você falasse sobre, para a gente começar, sobre a sua trajetória acadêmica, né? Não só na música, mas em outras áreas, que eu sei que também é bem vasta, mas para o nosso ouvinte poder entender bem como que foi a história, como que você começou, sobretudo assim, essa música, mas pode falar da sua formação geral, né? E também quais são as disciplinas que você leciona lá na UFRJ? Tá. Talvez seja melhor começar por isso. Ok. Pra depois não esquecer dessa parte da pergunta. Então, eu leciono na graduação disciplinas associadas à harmonia. Harmonia chamada vocal instrumental, que é a harmonia tradicional, e a harmonia funcional, que é a harmonia da música popular. E também análise harmônica, que é o uso da harmonia para analisar obras de vários períodos da música, né? Bom, vamos lá então para... na pós-graduação, disciplinas diversas, muitas ligadas a meus projetos de pesquisa, que depois eu vou mencionar, e também a composição e análise e teoria, que são os meus interesses maiores de pesquisa. Vamos lá, então, para a trajetória, Sim. Que é bem errática, principalmente no início. Na verdade, música, para mim, foi começar a fazer sentido quando eu já tinha uns 18 anos. Eu não era muito interessado, especificamente, nem ouvir, quanto mais tocar. Nem passava na minha cabeça que eu pudesse entrar nesse mundo fantástico. Eu comecei com um interesse muito grande em desenho, eu achei que eu ia fazer arquitetura, depois comecei a me interessar muito por máquinas, circuitos elétricos e tudo mais, e acabei ingressando em engenharia, bem novo. Eu fiz engenharia mecânica, concluí, mas já no final, assim, no último ano, no último semestre, talvez, acho que foi isso, eu assisti, isso é interessante, um episódio bem marcante na minha vida. Eu assisti um filme que era sobre, eu nem me lembro direito a história, mas é um cara que era um sujeito que é na época da Guerra do Vietnã, e esse rapaz, ele não queria ir para a guerra, razões pessoais, razões de consciência, né, melhor dizendo.
E ele tocava violão. Ele tocava música. Eu achei aquilo tão bonito, né? Não sei se o clima, a narrativa. Eu assisti esse filme, eu lembro que eu assisti assim, bem tarde, na Sessão Coruja. E aquilo me marcou. No dia seguinte eu cheguei para minha irmã, que tocava um pouquinho de violão, um pouquinho, né? Falei, me ensina violão. Queria tocar violão igual aquele cara. Esse negócio desencadeou tudo, cara. Impressionante. A partir daí eu comecei a me interessar cada vez mais, fui estudar violão. Ela me ensinou os fundamentos básicos. Fui estudar violão com um professor. Depois comecei a tocar flauta. Isso enquanto estava finalizando a engenharia. Quando eu acabei, eu já estava muito baqueado. A música já era para mim um negócio, uma força muito intensa. A partir daí comecei a me interessar em tocar cada vez mais, tal. Não, foi uma época difícil, uma crise séria, econômica. Então eu levei muito tempo para conseguir um emprego. Conseguia como engenheiro, mas levei muito tempo. Mas acabou não dando certo, eu fiquei pouco tempo. Fiz concurso, porque precisava sobreviver, né? Fiz concurso para funcionário público da UF. Passei, comecei a trabalhar como funcionário público, servidor público, né? Agente administrativo. E enquanto tocava, dessa época eu já comecei a tocar MPB, acompanhar cantores. Aí comecei a tocar choro, foi uma das minhas paixões. Comecei a tocar na flauta, né, choro. Entrei em grupos de choro. E nessa época, já que eu não estava conseguindo emprego como engenheiro, estava trabalhando apenas para me sustentar. E a música começou a cada vez fazer mais pressão. E eu comecei a ganhar dinheiro com música aos pouquinhos, dando umas aulinhas, tocando ali à noite e tal. Aquilo foi o fator decisivo. Eu abandonei esse serviço público, pedi demissão, minha mãe quase me matou nessa ocasião. Fiz uma viagem para a Europa, tocar na rua, tocar em outros lugares, foi muito assim, foi uma aventura, né? Fiquei alguns meses. Quando eu voltei, eu já estava inteiramente integrado. A minha profissão era ser músico, assim, nessa época. Comecei a estudar por minha conta, porque foi uma coisa também, dentro da música, eu comecei a me interessar mais pelos processos de criação, mais do que tocar. Aquilo me estimulava muito, ver como é que se faz esse arranjo, como é que soam, esses instrumentos soam juntos. Aí comecei a me interessar por escrever música, compor. E fui fazer arranjos. E fui assim, fui estudando. Aquilo me estimulava, procurava livros, professores particulares. Ou seja, eu não tive uma formação acadêmica de música na graduação, não tive. Fui meio por mim mesmo, aulas aqui e ali, ouvindo muito. Eu comecei a me interessar muito por música, vou chamar música erudita. Minha vida era toda música popular, né? Choro principalmente, mas samba, jazz, bossa nova, blues, etc. Mas comecei a achar que eu precisava, se eu queria conhecer mais sobre o universo da música, eu precisaria também entrar nessa estrada. Não são estradas opositoras. Eu considerava que isso ia ajudar a aumentar a minha bagagem intelectual a respeito da música. E isso foi uma coisa, foi levando a outra. Comecei a compor, tentando integrar essas duas linguagens, na minha cabeça na época, totalmente ingênuo, admito. Mas fui tentando e dando aulas, tocando, escrevendo arranjo, compondo, etc. Anos e anos, até que resolvi. Também um fato marcante, comecei a analisar uma obra do Schoenberg, que é a primeira sinfonia de câmara, por pura curiosidade intelectual. Eu achava aquela obra
ela mexia comigo de alguma maneira e eu preciso conhecer mais sobre ela. Foi essa conclusão que eu cheguei. Então, comecei a estudar, comprei uma partitura, comecei a olhar aqui, tentar analisar por que isso aqui, na verdade era como se fosse uma curiosidade científica. Por que essa música mexe tanto comigo? O que ela tem de especial que me faz ficar intrigado? É uma curiosidade. E comecei a pegar acorde por acorde, vozes, examinar seção por seção de maneira sistemática. Só que eu percebi depois de um certo tempo que eu não ia conseguir fazer isso. Faltava o conhecimento. Foi então que minha irmã até tinha me sugerido isso. Você gosta de música, você não estuda, faz um mestrado. Eu falei, mas não tenho graduação. Não, você tem graduação em engenharia, você pode fazer, não precisa. Mestrado não precisa, né? Ela trabalha é professora na Unicamp. E aí eu vou tentar. Não custa nada. Que tema que eu vou usar? Na minha mão, Sinfonia de Câmara de Schoenberg. Vou estudar essa música. Na verdade, o tema é o seguinte: o que essa música tem de especial na história da história? Quais são os elementos estruturais que fazem? Essa é a proposta, basicamente. Aí prestei concurso para... Fui processo seletivo, né, para mestrado na Unirio. Fui aprovado. Meu objetivo era puramente estudar essa obra. Eu lembro que até a minha orientadora, a Vânia Dantas Leite, que felizmente já faleceu, ela chegou para mim e perguntou: qual o seu propósito? Você quer entrar na carreira acadêmica? Eu falei, não, de jeito nenhum. Quero continuar como estou. Só quero estudar essa música. Eu mudei totalmente. Lá dentro, eu entrei num outro universo. Me maravilhei com a pesquisa, aprendi o que é pesquisar, a integração com os professores, com os colegas, foi fantástico, literatura. Então, quando eu terminei esse mestrado, eu já queria continuar. Na verdade, eu continuei com a mesma obra. Eu tinha estudado somente a parte de temas, de forma, e o doutorado que deu continuidade esse trabalho examinou a harmonia. Aí já de uma maneira muito mais intensa e profunda, propondo uma teoria nova, etc. E, quer dizer, o meu ingresso na carreira acadêmica se deu através disso. Mestrado e doutorado diretos, quase que poucos anos. Dei conta dos dois cursos e consegui o objetivo, que era estudar entender o que aquela obra tinha, e foi fantástico isso para mim. E, ao mesmo tempo, iniciei uma carreira, que é essa de professor e pesquisador em música, sem deixar de lado a composição, embora tenha atrapalhado bastante, não vou negar. Tanto a minha vida como instrumentista, que praticamente foi superada, eu não toco mais profissionalmente, né? Embora eu goste muito de tocar. Mas a composição substituiu a minha assim, artisticamente, a composição substituiu a minha carreira como instrumentista. Mas é difícil conciliar essa coisa toda, né? Você, como compositor, sabe, como quando fez doutorado, deve ter feito baixado a produção, né? Imagina. Então, mas são 3 coisas que eu gosto muito de fazer: lecionar, pesquisar e compor. Eu tenho um prazer enorme. Os 3, e tento conciliar na medida possível. Que trajetória incrível, né, professor? Trajetória incrível. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sempre faço para os convidados, e uma pergunta que tem a ver com isso aí. Na sua definição, assim, o que é composição? O que é compor? Nossa, difícil mesmo, né? É verdade.
É difícil botar isso em palavras, muito difícil. Acho que para mim é uma força interna, assim, uma compulsão. A partir do, acho que até dá para entender um pouco como seria isso a partir do que eu falei antes. Foi algo que eu não consegui, eu não previ, nunca tive nenhum estímulo em casa, ninguém na minha família era músico. Eu lembro que a minha mãe falava, seu tio avô tocava saxofone. Eu nunca conheci esse tio avô, eu fiquei sabendo dele quando eu já estava tocando. Aí ela falou, nunca soube, ninguém gostava muito de ouvir música, eu mesmo não gostava. Acho que eu entre os irmãos era o que gostava menos. Minha irmã gostava muito mais do que eu. E dentro disso, quer dizer, eu falei, a música surgiu assim meio inesperadamente, num determinado momento, como se tivesse sido acionado um mecanismo e ela começasse a rodar esse programa dentro de mim. Mas a composição surgiu também inesperadamente, como uma força, como algo assim incontrolável, que despertou. Acho que é melhor assim, despertou. Então eu tentando racionalizar, colocar em palavras, para não ficar também muito vago, eu diria que é algo que é uma maneira de expressar algum processo criativo, né? Que é uma definição bem básica, mas seria isso. Às vezes sinto quando eu quero compor, quase como se fosse algo imperativo, que é expressar alguma coisa que está represada. É a maneira de fazer isso. É lógico que existe um processo racional a partir desse momento, a partir do momento que surge o estímulo, existe um processo racional. Na verdade, eu sou bem racional nesse aspecto. Sistemático, planejo. Não, tive uma ideia, surgiu essa força, quero compor algo, uma peça para piano. A partir desse momento começam a surgir as ideias começam a surgir, começam a brotar, e essas ideias começam a ser formatadas de alguma maneira. O material, a forma, o planejamento, como isso vai ser, quais são as sessões, quais são mais do que sessões, quais são os contrastes, os movimentos entre as ideias. Então eu diria isso, é uma organização das ideias de alguma maneira, de tal modo que surja lá do outro lado algo que teria a ver com essa ideia básica, né? O produto final. É lógico que existe perda no meio desse processo, né? Mas é basicamente isso. É uma ideia que se transforma em algo concreto no final da linha, e esse algo concreto é a imagem daquela ideia. A imagem real daquela ideia, em forma de notas, de ritmos, de climas, de texturas, de cores, etc. E quais seriam as suas maiores referências ou influências enquanto compositor? Sim, há muitas. Porque eu tenho... Bom, eu vou dizendo assim, sem uma ordem, mas a partir do que eu me lembro. Por exemplo, a questão da música popular, né, que é muito forte para mim, até por causa dessa origem. Pixinguinha, Jobim, mas eu componho pouca música com texto, né, mais música instrumental. Mas os compositores jazzistas, Bill Evans, Charlie Parker, foi muito forte na minha um ídolo grande quando eu toquei saxo, muito forte para mim, Sonny Rollins. Bom, tem vários.
talvez me lembre depois. Mas na parte da música, chamada música de concerto, música erudita, eu acho que a grande influência foi exatamente esse autor que propiciou a minha entrada no meio acadêmico, até hoje, muito forte, porque é uma influência que não é puramente musical, composicional, mas também teórica, que é o Schoenberg, Arnold Schoenberg. Marcou fortemente o meu estilo composicional, sem dúvida. Eu acho que seria o grande nome. Mas, por exemplo, outros compositores de épocas passadas são extremamente importante para mim, porque eu analisei muita coisa, muita daquela fase de conhecimento, então muita coisa certamente ficou, e alguns eu reconheço. Por exemplo, Beethoven, os quartetos de cordas, eu analisei todos os quartetos de cordas minuciosamente, então quando eu escrevi para cordas, seja em arranjo, em composição, eu sempre uso alguma coisa, eu reconheço que eu estou usando. Certas influências a gente não reconhece, elas ficam muito sedimentadas, mas eu reconheço, eu percebo que eu estou usando a informação que eu detectei nessas análises. Então Beethoven, Bach, Mozart são importantíssimos para mim, esses caras. Brahms, posso esquecer. Pronto, acho que é um bom grupo aí, mas tem muita gente, certamente, André. Com certeza, é um ótimo grupo mesmo de compositores. Bom, então, assim, avançando para esse primeiro bloco da nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre a sua pesquisa e, assim, os diálogos que ela proporciona, onde ela está inserida. Então, a gente sabe que você tem trabalhado, né, professor, com a variação progressiva e ela se conecta com várias outras e é tanta coisa, e gostaria que o senhor mesmo falasse um pouco para a gente sobre a história, assim, e a trajetória dessa pesquisa, né, da pesquisa em si. E aí depois eu gostaria que a gente retomasse também o desenvolvimento de pesquisa em música popular. Mas falando agora aqui, assim, dentro da pesquisa do âmbito acadêmico lá na UFRJ, sobre a variação progressiva, queria pedir que você falasse para os nossos ouvintes um pouquinho sobre isso, sobre essa pesquisa em si. Tá, prazer. Eu esqueci de dizer que lá na primeira, né, sobre a trajetória, que assim que eu terminei o meu doutorado, eu tive a grande satisfação, foi uma oportunidade enorme para mim, que marcou a minha vida também, que foi eu prestei concurso público para professor na UFRJ, fui aprovado, foi logo depois, foi muito, muito bom para mim, todos os sentidos. E eu sou professor lá até hoje da Escola de Música, tenho uma grande honra, isso é uma grande honra para mim, integrar um conjunto de colegas. Meu departamento, então, o departamento de composição, é maravilhoso. Tenho colegas fantásticos e isso me estimula e me inspira muito, muitíssimo. E eu tive, logo assim, um ano depois de ingressar, eu tive também a enorme felicidade de entrar no corpo docente da pós-graduação, o que iniciou também minha carreira como pesquisador dentro da UFRJ, que eu já tinha como estudante, mas depois como professor. E o projeto de pesquisa que deu início a essa fase foi, como você falou, sobre variação progressiva, que é um conceito que vou tentar explicar rapidamente, mas a variação na música, que é algo que também sempre me intrigou, me estimulou a estudar, é um assunto que me atraiu bastante. E ele também foi iniciado com aquele estudo esse projeto, né? Na verdade, ele tem origem na tese que eu escrevi sobre o Schoenberg, que o Schoenberg foi o grande pensador sobre esse assunto, além de muitos outros, em termos teóricos, analíticos, composicionais. O Schoenberg criou 2 conceitos que são imprescindíveis para estudar a música de parte
parte da linhagem que começa com Bach, vai para Beethoven, para Mozart, Beethoven, Brahms, e chega ao próprio Schoenberg, que é o de trabalhar material temático através de variação. Em outras palavras, os dois conceitos são Grundgestalt, que seria algo como um formato básico, uma ideia básica, uma semente, fazendo uma conexão com uma metáfora com conceitos que nós temos bem firmes em nossa mente. É como se fosse uma semente de uma árvore e de uma planta, de qualquer coisa. E o processo, e outro conceito quer dizer, a semente contém todo o material daquela árvore, que vai nascer, que vai prosperar, vai dar filhotes, vai dar frutos, perdão. E o outro conceito é variação progressiva. São os processos, as técnicas, os processos que fazem essa semente brotar, esse material gerar outros materiais, recursivamente, variação sobre variação, e aquilo vai se expandindo e gerando a obra, no caso da música, né? É um processo orgânico, como se diz. E isso é fortíssimo na música do Schoenberg, como desses outros compositores, como Brahms. Ele criou esses conceitos a partir do reconhecimento desses processos na música de Brahms, principalmente, como o grande propiciador desse crescimento orgânico composicional. Bom, então o projeto de pesquisa foi esse, foi estudar de maneira sistemática esses conceitos, esses princípios, e aplicando em análise e composição. Então, desde 2011, que foi o ano que eu comecei, até hoje isso tem sido feito. Então, essa é uma pesquisa que ela é própria variação progressiva. Ela se desdobra, ela abre ramos para um lado, para outro. E isso, eu não sei quando isso vai terminar, porque é infindável, eu acho, que se pode tirar daí. Então, nesse meio tempo, eu elaborei um modelo de análise, que chama modelo de análise derivativa, e uma teoria voltada a isso. O objetivo principal é sistematizar o processo de análise de música composta organicamente. Isso já rendeu muitos artigos e atualmente eu estou escrevendo até um livro, eu estou em fase conclusiva de um livro sobre a variação, usando tudo que foi produzido na pesquisa e do seu estágio atual, né? Muita coisa já foi modificada, aperfeiçoada. Então esse é o que está me estimulando mais intelectualmente, na verdade, esse projeto. Já foi analisado, muita coisa foi analisada, inclusive música popular, o que faz esse projeto se conectar ao outro, que é mais recente, que é o estudo sistemático da música popular, estudo estrutural sistemático da música popular. Isso é interessante porque, na verdade, esse projeto que é mais recente, esse segundo, da música popular, ele resgata as minhas origens, né, musicais, que são da música popular. Algo que sempre foi forte. Eu não troquei, em determinado momento, a música popular pela música erudita, nem faria o contrário. Eu acho bobeira fazer isso. Não são opositores, na verdade, são complementares, como eu disse antes. E uma coisa que sempre me intrigou, a partir do momento que eu comecei a pesquisar, é a ausência de estudos realmente profundos sobre gêneros musicais populares. Por exemplo, o choro, música de Jobim, por exemplo, que são dois interesses muito fortes na minha pesquisa. Atualmente, um deles é esse. O choro eu já pesquisei bastante, estou retornando por outras vias, mas eu estou coordenando atualmente um projeto de pesquisa com vários alunos lá da Escola de Música, de pós-graduação e de graduação, de iniciação científica, de mestrado, doutorado. Um grupo de pesquisa bem forte e grande, em que a gente estuda exatamente a harmonia da música popular, de certos, o estilo harmônico de certos compositores.
com processos computacionais e formulações teóricas originais. E nós já fizemos uma análise da obra completa de canções de Jobim. Já estendemos um aluno meu estendeu esse processo para a obra de Van Lins, outro está estudando Chico Buarque. Isso com meios computacionais, com programas que nós mesmos desenvolvemos e estamos publicando artigos e tal. E os resultados são extraordinários, são muito reveladores, muito interessantes, que nos levam a conhecer um pouco do estilo, das preferências, o que diferencia um compositor do outro, quais são as preferências, por que ele escolhe um acorde e depois escolhe o outro, por que escolhe determinado grupo de acordes. Então tem um mundo inteiro nisso aí, não dá nem para entrar em detalhes agora, mas é muito fascinante esse negócio. São esses dois projetos que, como eu falei, tem muita produção envolvida, muita produção bibliográfica. Só esqueci de dizer que existe também a faceta composicional desse processo. Tanto da variação progressiva, que é algo que também me interessa muito, eu acho muito importante. É como se fosse uma engenharia reversa, depois de entendido quais são os processos. Por exemplo, na variação progressiva, como os compositores saem dessa semente e conseguem a obra completa. Isso cria um modelo de criação. Então, na verdade, é pegar isso e usar para compor novas obras a partir desse pensamento. Então, isso também é um ramo da pesquisa. E a mesma coisa acontece também com a da música popular. Compor choros originais à maneira ou estilo de Pixinguinha. Como? Eu tenho que entender quais são os processos, quais são os elementos estruturais envolvidos. Então, a gente estuda isso sistematicamente, cria modelos e depois compõe. Muitas vezes usando ferramentas computacionais. Mesma coisa com a harmonia de Jobim, com a harmonia de Van Lins, Chico Buarque, etc. Então, basicamente, esse é o contexto de pesquisa. Eu só queria voltar um pouquinho, Claro. quando você falou da variação progressiva e da análise da sua pesquisa, né, da análise sobre a obra do Schoenberg. O que me parece que é algo inovador é a implantação, né, de ferramentas matemáticas, né? Não só computacionais, mas da linguagem matemática em si. E aí, se a gente pudesse voltar um pouco, se você pudesse falar, professor, para a gente, como que a linguagem matemática, ou a descrição matemática, ou a modelagem matemática, ela foi aplicada, ela tem sido aplicada nessa pesquisa. Uhum. Poxa, obrigado por você ter tocado no assunto, porque eu tinha esquecido desse lado importantíssimo. Isso, a matemática é muito forte. Isso também, hoje eu considero que eu não desperdicei meu tempo indo para a engenharia. Eu não tomei uma estrada errada. É algo muito importante para mim, muito importante. E hoje eu estou colhendo os frutos desse caminho inicial. Eu integro um grupo chamado MUSMAT, do qual você também faz parte. Uma honra tê-lo entre os nossos membros do grupo. Obrigado, professor. A honra é minha. O grupo que foi formado em 2013 e por professores lá da escola e pesquisadores. É o Pauxi Gentil Nunes, professor Pauxi, o professor Liduíno Pitombeira, e o atualmente, mas na época ele fazia ainda o mestrado, Daniel Moreira, que acabou recentemente concluiu seu doutorado. Então nós formamos um grupo de pesquisa que aos poucos foi sendo integrado por outros membros, como você, outros integrantes. Hoje o grupo é enorme. Nós temos um dos nossos grandes... Nós organizamos anualmente um congresso de música e matemática, atualmente internacional, que já teve nomes altíssimo calibre como participantes. E um do nosso maior orgulho é o jornal Brazilian Journal of Music and Mathematics, MUSMAT,
que também artigos é semestral. Acabamos de lançar o volume 4, número 1, em 2020, que também é formado sempre por artigos de pesquisadores de primeiríssimo nível nessa área. E é uma área que, surpreendentemente para muitas pessoas, é forte, é muito forte. São interesses que não são controversos, são interesses muito que têm até raízes históricas profundas entre música e matemática. E justamente o surgimento do grupo surgiu a partir do descobrimento entre nós dessas afinidades. Então, a pesquisa do Paul Shih tem teorias matemáticas envolvidas. A minha tinha também. Quando nós descobrimos isso, nós criamos um grupo. Né? E aos poucos eu fui descobrindo que muita gente tem esse interesse, tem necessidade até de fazer uma ponte entre essas duas áreas. No caso do meu caso, por exemplo, da variação progressiva, isso é importantíssimo, é vital, porque principalmente na fase atual, em que eu estou considerando agora a variação como uma espécie de função matemática, uma transformação. Algo que pega um determinado elemento e transforma em outro. Isso é uma definição básica de função. Né? Então, você pega um determinado input, né? Por exemplo, 2 eleva ao quadrado, você vai ter outro. Vai ter 4. Então a função é a exponenciação. Então isso é uma transformação de alguma coisa em outra. Isso, na verdade, é uma boa definição de variação. Então, a versão atual da pesquisa, já que o objetivo é sistematizar o processo de análise, é integrar esse conceito de função e tudo que está ligado, cálculo de similaridade entre a ideia inicial e a sua resultante, etc., a formalizações matemáticas, não de maneira assim, muito, muito estrita, mas suficientemente para levar a esse objetivo, dessa sistematização. E isso, obviamente, como tem muita computação envolvida, a matemática se torna também importante nesse sentido. E não é diferente no caso esses estudos harmônicos, né, da harmonia desses compositores populares, porque nós temos que criar teorias para isso. Várias teorias têm um fundamento muito forte em matemática. Várias delas. Não só em termos de ferramental, né, de metodologia, mas também fundamentação teórica. Então, nós temos que estar sempre dialogando entre essas duas áreas tão ricas. Então, assim, só para entender a maneira descritiva que você usa, né, a maneira de descrever as variações é uma descrição, então, matemática. São ferramentas matemáticas. Tem muitas coisas, muitas mesmo. A gente usa matrizes, transformação de funções, muita álgebra. É isso que eu queria chegar, esse ponto que eu queria chegar. Na verdade, então, seria uma exposição dessas variações através de elementos matemáticos, como matrizes, como funções, descrições algébricas. A gente usa também grafos, né? Uhum. Networks, redes de ligação, transformação. Sim, um parênteses aqui agora, saindo do assunto, mas dentro do assunto, como é a recepção disso, professor? Porque eu sinto que as pessoas têm uma certa dificuldade com a relação temática e música por achar que a música está num campo muito mais intuitivo e a matemática num campo muito mais do concreto, sendo que a matemática é a abstração das abstrações, né? Totalmente abstrata a matemática, ela apenas modela, né? E a música está muito mais para algo físico, né?
ou seja, do campo do real, né? Pelo menos ao meu ver, mas as pessoas, pelo que eu vejo, ainda têm uma certa relutância com essa relação. Sim. E aí, na sua experiência, como é isso, assim, a recepção das pessoas, tanto os leigos quanto no meio acadêmico, dessa união, dessa aproximação da matemática, né, da descrição matemática com o fenômeno musical? Isso é complicado. Eu não tenho muita referência a essa recepção, né? Eu conheço apenas com aqueles que eu trabalho, mas eu sei que existe no próprio meio musical uma resistência muito grande a essa junção. E o que de uma certa maneira é um tanto surpreendente, já que a música tem essa conexão, ela não é tão surpreendente, ela não é tão inédita, não é de maneira alguma, né? Ela remonta os primórdios da civilização. Pitágoras usou relações harmônicas, ele descobriu as relações harmônicas, relações entre os harmônicos, para descrever os fenômenos do universo. É uma maneira. Os números são, desde o princípio, fortemente associados com a música. Melhor dizendo, a música é usada, a sua representação numérica, principalmente, é usada como ponte para a ciência, desde cedo. Então, todos os grandes cientistas, todos os grandes pensadores, desde Pitágoras até recentemente, usaram música, as relações harmônicas, para entender, por exemplo, a cosmologia, como os planetas se relacionam, propor isso, relações entre os planetas, proporções, etc. No século XX, essa tradição foi meio que retomada. Então, a partir do serialismo, da elaboração do decafonismo, dessas teorias, teoria neo-riemanniana, teoria transformacional, o estudo da acústica, das frequências, como explicar a harmonia a partir dessas relações. Isso foi uma retomada que surgiu a partir do século XX, no final do século XIX. E até hoje é impressionante como ainda é uma resistência forte em reconhecer que isso estaria associado a tentativa de explicar os fenômenos. Então isso para mim não é nada assim surpreendente, que existia essa conexão. Mas eu reconheço que muita gente tem essa resistência. Eu conversando com professores de matemática, nós temos, aliás, vários professores de matemática, vários pesquisadores de matemática no nosso grupo, que estão lá do outro lado querendo o que nós queremos daqui. Aqui nós estamos na música querendo usar a matemática para explicar os fenômenos. E lá eles querem usar a música para aplicação de matemática. E lá também eles têm resistência, eles falam isso. Tem uma resistência forte. Não, que isso? Não tem nada a ver. Você está maluco? Música e matemática não tem nada a ver. E nós estamos buscando fortalecer essa ponte. É lógico, existe muito mais gente que acha isso esquisito do que acha natural, que acha necessário essa conexão. Mas esperamos que aos poucos, com a divulgação... Agora, uma coisa importante dizer, com a divulgação das pesquisas, etc., uma coisa importante dizer é que, pelo menos no meu caso, eu não me acho um matemático, de modo algum. Eu sou um entusiasta. Eu tenho eu fico fascinado com a beleza matemática na explicação de certas coisas, como certas coisas são claramente entendidas a partir de alguma formulação matemática. Mas minha preocupação é que o uso dela na minha pesquisa seja com o objetivo de
esclarecer. Eu sempre fico preocupado em não tornar as coisas mais obscuras a usar, apenas usar apenas pelo prazer de usar fórmulas intrincadas para explicar coisas simples. Não, a minha ideia é usar essas formulações para explicar coisas que são complexas, que na verdade usar isso como uma maneira de simplificar a explicação de coisas complexas, de tornar mais claras. Posso não estar sendo bem sucedido, mas essa é a minha intenção. Não sei se fui bem na tua resposta. Não, sim. Sim, foi super claro. E nesse sentido, professor, quais seriam assim as outras que, na sua visão, tem diálogo com a sua pesquisa? São as outras teorias que... As outras teorias, por exemplo, outras pesquisas que se aproximam da sua, no sentido de dialogar com ela, tanto do campo da matemática ou do campo da música, mas que não utilize a matemática. Sim. Quais seriam essas? Tá, desculpa. Falando da variação, que tem mais assunto e produção e é mais antiga, né? Tem um campo que é muito importante, que esse é mais no âmbito da metáfora, mas muitas vezes isso até se dissipa, essa divisão entre metáfora e realidade ou aplicação, sei lá. É a biologia, por incrível que pareça. Ou não por incrível que pareça. Até o exemplo que eu dei, né, de semente. Mais especificamente, eu diria que é a biologia evolutiva. Ou seja, quais são os processos de evolução. Então, por exemplo, nos seres vivos, né, que podem ser considerados como os seres, como as espécies, os seres, as espécies, populações, a gente pode fazer uma relação metafórica assim, com unidades musicais, com temas, com motivos, com sessões. E essas coisas, essas entidades podem ser desenvolvidas assim como um ser biológico se desenvolve ao longo da vida, ao longo das eras. Então, por exemplo, um aspecto muito assim, mais praticamente falando, dentro da composição, é considerar, eu fiz vários experimentos nesse sentido, considerar o conceito de seleção artificial, que é criado pelo Darwin, que é conduzir uma determinada população, né, ou uma determinada linhagem para um determinado objetivo. Por exemplo, um exemplo é simples, um fazendeiro, que é um criador, né, ele quer conseguir frangos maiores, porque eles vão pesar mais, vai vender mais. Então os frangos são muito miudinhos, ele vai fazer cruzamentos entre essas galinhas, né? Galinha e frango, e aí vai ter linhagens, escolhendo, selecionando, vou pegar um indivíduo grande com outro grande, faz o cruzamento, tem os filhotes vão ser maiores em tese, e vai fazendo isso durante várias gerações até conseguir o objetivo, que é isso. Isso tem muito a ver com o processo composicional. Eu posso ter um objetivo e posso, já tendo esse objetivo na cabeça, gerar variações a partir de cruzamentos de ideias, motivos, né, falando musicalmente. Esse processo foi implementado computacionalmente, gerou um experimento muito interessante de você partir de uma ideia básica e conseguir variações, muitas variações, e selecionando aquelas que te interessam, porque muitas variações essa aqui não... Aí já entra o aspecto artístico, né? O aspecto subjetivo. Você faz, por exemplo, dando um exemplo bem simples, eu tenho um motivo básico, só que não há cruzamento aí, né? Simples, né? Aplica-se variações, como se fossem funções, naquela ideia básica, ela gera 10. Vamos imaginar que eu tenha 10 funções possíveis. Eu vou ter 10 filhotes, 10 variantes.
dessas 10 variantes, eu escolho uma que me interessa. Eu ouço as 10, isso o programa faz, parece, eu posso ouvir isso em mídia, né? Eu ouço as 10 e gostei de uma, da número 3. Aquela 3 é selecionada, como se fosse um fazendeiro, peguei aquela 3. E eu vou aplicar agora as 10 de novo nessas 3. 10 variações dessa terceira variante. Vou produzir mais 10. Dessas 10 eu seleciono a número 7, a segunda geração. E assim por diante. Então, 20 gerações depois, eu tenho uma ideia musical que totalmente diferente da ideia inicial. Mas ela é resultado de processo derivativo. Você vê. Então, você vê como esse é um campo. Então, eu estou falando de computacional, tal, matemática, mas aí quem está em primeiro plano é um conceito, é um princípio biológico, né? Um princípio da evolucionário, evolutivo, que tá orientando o processo. Esse é o sistema GR, não é, professor? Isso, faz parte do sistema GR, sistema GR de composição. Eu lembro, na época do mestrado, a obra final, eu usei o sistema para escrever um dos movimentos de uma obra para percussão, e foi incrível, foi isso mesmo. Existiam os fenótipos, os genótipos, né? Isso. Legal, esqueci. Foi. Uma outra pergunta seria, mas uma pessoa que tem acesso aos artigos, que tem acesso a toda essa produção, ela precisa do conhecimento matemático para entender a questão musical, ou ela conseguiria, como você disse no começo, lendo os artigos, entender o que a modelagem matemática extraiu? Por exemplo, a qualidade da variação, né, de uma obra para outra, ou enfim, de um elemento para outro. Seria possível alguém... Eu acho importante falar sobre isso, porque muitas pessoas acham, por olharem, né, a pesquisa e talvez por associarem o nome matemática e música, pensarem que nós estamos fazendo equações trincadas no intuito de não revelar, né, o aspecto musical, mas é exatamente ao contrário, né? Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Assim, as pessoas conseguiriam obter informações musicais a partir desses artigos, por exemplo? Sim, como eu disse antes, os artigos, os trabalhos são sobre música, são totalmente sobre música. Então, as pessoas, os músicos que se interessarem por ler os artigos, os trabalhos, vão certamente encontrar música. Então, a parte matemática, a parte que eventualmente esteja presente nesse trabalho, é puramente com o intuito de como eu falei, tornar essas argumentações mais claras, mais sistemáticas. Quase sempre é esse o objetivo de sistematização, de formalização das ideias. Mas, a meu ver, pelo menos, eu acho que não há nenhum empecilho, não há um obstáculo, não cria um obstáculo para esse entendimento musical dos assuntos. Pelo menos essa é a minha intenção. Espero estar sendo bem sucedido nisso. Sim. A gente vai passar para o segundo bloco agora, professor, onde a gente vai falar sobre algumas composições e depois a gente retoma algumas questões sobre a sua produção, sobretudo na música popular também. E aí a gente escolheu assim duas obras e são as músicas que estão tocando, né, no fundo aqui desse podcast. E aí a primeira obra é a Park Suite. E essa obra que, como eu falei antes aqui da entrevista, que eu escutei, achei super interessante. Essa é a primeira obra. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar: quais foram os elementos que serviram de inspiração? Como foi o processo composicional dessa obra? Tá legal. Vamos lá. Então, a gente pode dizer que essa obra tem a ver com esse projeto de estudo sistemático de música popular.
Hoje em dia, dificilmente eu componho algo que não tenha alguma coisa a ver com a minha pesquisa. É muito difícil. Nem é uma intenção expressa fazer isso, mas é a minha vida musical, é essa. Eu pesquiso, componho, então, meu contexto é esse. Então, isso é natural que aconteça. Agora, falando mais especificamente, essa obra, na verdade, ela foi inspirada por um período muito, muito bacana, no ano passado, que eu tive a oportunidade de viver, que foi uma licença que eu tirei, um sabático, né? 3 meses na universidade, e fui para Nova York. Eu fiquei 3 meses em Nova York pesquisando e escrevendo. Justamente a minha pesquisa foi escrever esse livro que eu mencionei, iniciar a escrita do livro, redação do livro, que eu mencionei sobre variação. Engraçado que é outro projeto, mas a música, essa música Park Suite é referenciada ao projeto de música popular. Mas durante esse período foi fantástico, foi uma vivência maravilhosa, intelectual e cultural, tudo mais pessoal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção em Nova York, e olha que tem coisa dessa, foi a qualidade, a diversidade, a beleza dos parques que tem, praças e parques. Depois que eu trabalhava, eu ia relaxar, finais de semana, eu adorava fazer isso. Trabalho durante o dia inteiro pesquisando, ou tardinho, ou então, ao fim de semana, eu ia para algum parque para ler, para passear. E foi uma época muito boa, assim, de tempo, temperatura. Então, eu curti bastante. E cada movimento, quando eu voltei, eu falei, eu quero compor algo, tipo a minha saudade do Brasil. No melhor, eu vou fazer saudade de Nova York, alguma coisa relacionada a isso. E da minha cabeça veio logo fazer alguma homenagem aos parques. Então, cada movimento é relacionado a um dos parques que mais me chamaram a atenção, ou praças. Então, essa é a ideia, foi a ideia básica da suíte. Também por causa disso, pela inspiração, né, geográfica, eu achei que seria interessante que a linguagem musical usada fosse associada com o gênero musical mais marcante da cidade, que é o jazz. Então, uma coisa de rock um pouco, mas é mais jazzístico. E a oportunidade final para realizar esse trabalho foi o fato de que nós conversamos, os integrantes do Musmate, conversamos sobre a possibilidade de ter um concerto no Congresso, no final do ano passado, Congresso de Música e Matemática, com o quarteto de saxofones do Pedro Bittencourt, professor Pedro Bittencourt, da UFRJ, quarteto, grupo de saxo da UFRJ. E então, para mim, juntou a fome e a vontade de comer, porque jazz, era essa homenagem, quarteto de sax, está tudo pronto. Escrevi rapidamente a obra e foi isso. Eu gostei muito do trabalho. Agora, em termos de materiais, talvez falar um pouquinho sobre isso, eu decidi usar escalas, coleções de escalas, diferentes maneiras, e integrar essas escalas. Isso também tem a ver com parte o processo, a faceta composicional desse projeto de música popular. Eu tenho usado bastante isso. Integrar escalas de maneiras diversas. Escalas, por exemplo, escalas de tons inteiros, quase sempre escalas não muito comuns, né? Não muito comuns em música popular. Então, a escala de tons inteiros, escala acústica, a própria escala blues, usa de maneira diferente, escala alterada, que também é do âmbito jazzístico, escala hexatônica, tem várias. Fazer integração de modos. Então, na verdade, soa de uma maneira que nós não percebemos essas escalas individualmente. Elas são integradas em pouco espaço de tempo a várias escalas atuando.
E esse é um processo composicional que está me agradando ultimamente bastante. Eu já fiz vários experimentos nesse sentido, é muito promissor, assim, muito tem muitas possibilidades, o que me deixa também, me atrai bastante usar esse método de integração escalar. E ritmicamente são as influências jazzísticas que me motivaram, né? Eu acho que vai dar para perceber isso. Sim, sim. Eu pude perceber exatamente isso, né? Essa influência do ritmo, né? Do swing do jazz, assim, muito, muito presente assim, na obra. Mas uma outra pergunta seria, dentro do Park Suite, você usou alguma técnica ou algum tipo de modelo retirado de alguma outra obra? De alguma variação de alguma outra obra? Por exemplo, uma análise feita de alguma outra obra? Não. Isso não. Na verdade, não racionalmente, não pensadamente, não, mas como eu já falei lá atrás, certas coisas a gente não consegue rastrear, certas influências, certos processos. É a mente funcionando certamente baseada em modelos, mas que não são claramente reconhecíveis, nem por mim próprio. Eu não consigo reconhecer, mas certamente tem muitas referências, mas não um modelo. Se você quer saber se eu modelei alguma... Não, isso não. Isso não foi intencional, pelo menos. Sim, e a outra obra que nós selecionamos é a Germinata 2, que é assim, uma obra duo, né, de clarinetes, e é bem assim, contrastante em relação ao Park Suite, porque, pelo menos na minha escuta, primeiro porque ela é bem curta, né, e na minha escuta ela tem muito mais um ambiente, assim, uma atmosfera de música de concerto do que essa coisa do jazz e tal. E aí, no caso da Germinata 2, quais foram os elementos que serviram de inspiração? Como é que foi o processo composicional, professor? Tá, vamos lá. Esse como eu falei, já é relacionado a outro projeto. Essa é da variação. E é daquela faceta composicional, perspectiva composicional. Como eu falei também anteriormente, é o sistema GR, você mencionou também, essa perspectiva usa a ideia da sistematização do processo de variação, de transformação, com ferramentas computacionais. Então já teve várias fases. A fase da Germinata, eu tive intenção de fazer várias Germinatas, mas eu não compus muitas, para instrumentações diversas, mas elas têm o mesmo princípio. Eu parto de uma ideia muito minúscula, um motivo, e meu objetivo é obter, assim, de maneira exaustiva, toda a obra. Com pouca intervenção externa. O que eu quero dizer com intervenção? Colocar articulação, dinâmica, às vezes acertar um ritmo, colocar uma pausa, deixar a nota soando, ou fazer o contrário, colocar uma ligadura. É o processo, vamos dizer, de burilar a obra e torná-la uma composição. Mas todo o material, sejam notas e ritmos, são extraídos da própria origem, da semente. Isso através de processos composicionais. Então, é um programa que você entra com essa ideia e vai gerando... É lógico que não é totalmente automático, não é uma composição algorítmica, no sentido de eu aperto o botão, sai a obra no final e depois eu dou um jeitinho, não. Eu faço, aquilo produz uma geração... Já deixei mais ou menos claro como é o processo, né? Produz uma geração de coisas. Eu escolho qual que me interessa, vou montando, aí vou montando o jogo. Na verdade, é um processo de composição usando a acepção original do termo, de pegar ideias e colocar junto de outras. Isso é compor, né? Estou pegando... Eu tenho um universo de ideias, um universo de material, eu pego esse material e monto. É o meu critério. Lógico, esse tipo de trabalho, esse tipo de experimento, não é experimento,
requer que as obras não sejam muito extensas. Seria muito difícil fazer isso, vamos dizer, com instrumentação muito grande. Então, nesse caso, o duo de clarinete é perfeito. 2 instrumentos é mais fácil controlar, mais fácil de realizar. E ela é curtinha, pecinha curtinha. Mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E o que eu estou querendo dizer, não é também a música, não é a música aleatória, porque eu vou intervir e vou escolher. Eu vou selecionar coisas, fazer como o fazendeiro, vou selecionar o que me interessa, tanto com uma visão local daquele momento, como do global, e como aquelas coisas vão interagir, vão compor o todo, né? Sim. Então, assim, a Germinata 2, ela tem uma ligação direta, né, com a pesquisa em si. Sim. Então, professor, assim, a gente vai passar para a parte final. A gente poderia ficar conversando aqui horas e horas, né? E são muitas coisas para a gente conversar. Mas eu queria lhe fazer ainda uma última pergunta, antes de depois informar os nossos ouvintes onde eles encontram seus artigos e falar também sobre os seus livros, mas antes de isso, gostaria de fazer apenas mais uma pergunta, e essa pergunta ela tem a ver assim, com a pesquisa em composição e teoria, mas num cenário nacional. Eu tenho feito essa pergunta para todos os entrevistados, dado o momento atual, né, que o nosso país vive, de pouco incentivo à produção, né, dado a dificuldade que nós temos de produzir, né? E aí, assim, para nós que estamos iniciando, eu que sou um iniciante, nós olhamos para figuras já consagradas, né, como você, e aí a gente faz essa pergunta, assim, quais são as suas perspectivas para pesquisa em composição, em criação musical, se é temática ou não, mas no âmbito, num cenário nacional, quais seriam suas perspectivas para o futuro? Olha, de fato, André, o momento é muito delicado, né? Não só para pesquisa em música, mas para pesquisa em geral, aqui no Brasil. Espero que possamos superar isso em breve. Mas, voltando ao centro, à música, mesmo desconsiderando o cenário atual, a pesquisa em música no Brasil, ela tem ultimamente recebido, assim, parte dos próprios pesquisadores, tem despertado interesse e tem se intensificado. Aí eu estou falando por parte dos produtores e não das condições em que essa produção é realizada, que realmente é delicada. Mas há vários polos muito intensos de pessoas extremamente talentosas e criativas e produtivas. E eu citaria, por exemplo, o meu colega Liduíno Pitombeira como um dos principais, como talvez o pesquisador que mais leva a fundo a pesquisa em composição musical, que é o que é o âmago da sua pergunta, né? Ele já há vários anos usa a ideia da modelagem sistêmica, cada vez mais fortemente fundamentada teoricamente, com resultados extraordinários. Tem isso também, né? Que a obra artística dele, que tem esse vínculo fortíssimo com a pesquisa, ela também é de altíssima qualidade musical. É impressionante a quantidade de obras que ele faz e de extrema qualidade. E ele sempre vinculado à pesquisa, o que é mais notável ainda. Eu admiro muitíssimo o trabalho do Liduíno Pitombeira. Mas existem outros grandes, outros ramos
ligados à composição, uns mais voltados para questões às vezes teóricos da análise, mas também composição, o grupo fortíssimo, o grupo da Bahia, né, que sempre foi uma tradição fortíssima, uma tradição de compositores da Bahia e de pesquisadores também fortíssimos lá, que continua sendo renovada a cada geração. Há também o São Paulo, Rodolfo Coelho de Souza, também um compositor de primeiríssima qualidade. Eu sei que também, embora eu não tenha muito contato, mas eu sei que existe pesquisa nesse sentido no Sul. Em Santa Catarina tem o Acácio Piedade, claro, Acácio Piedade, que é também um grande nome também na pesquisa composicional. E eu tenho muita, assim, eu tenho muita, falando em termos de perspectiva, eu tenho muita esperança de que as condições melhorem para que esses centros eles se tornem ainda mais intensos, tanto na propagação quanto na atração de novos pesquisadores. Que isso possa ser retroalimentar e se tornar cada vez mais forte ainda. Como eu disse, as condições atuais são ruins, mas são passageiras. Eu tenho esperança nisso. E pesquisa em música no Brasil, especialmente composição, vai se tornar cada vez mais forte. É meu esperança. Apenas um comentário. É o que eu penso, assim, que às vezes também do nosso lado aqui falta essa aproximação com o grande público, né? Eu sempre uso como exemplo o que o Carl Sagan fez na década de 70, 80, quando ele lançou a primeira versão do Cosmos, né? Sim. E assim, trazendo para as pessoas, né? Para as pessoas que não são astrofísicas, não são cosmólogas, entender sobre cosmologia e sobre astrofísica, algo tão importante. Por isso que eu acho que assim, a gente precisa, né, também no nosso meio, né, de produção, assim, produção acadêmica, trazer para as pessoas, né, para o público, né, para a comunidade, para as pessoas, de maneira que elas consigam entender, absorver, porque elas também as pessoas vão se interessar por isso, vão nos compreender também. É importante também a gente pensar nisso, né? Mas assim, eu queria já passar para a parte final aqui e assim, primeiro dizer que o professor Carlos Almada tem publicados. Antes de falar dos artigos e aonde a gente encontra, você poderia falar para a gente, professor, quais são os seus livros publicados e aonde a gente pode comprar os livros? Quais são as editoras ou o site das editoras? Claro. Bom, obrigado por falar sobre esse ponto, porque, na verdade, eu tenho esse livro que eu estou escrevendo, que eu não sei ainda quando será publicado, ele é o 6º. Eu tenho 5 outros livros, quase todos voltados para a música popular. O primeiro é Arranjo, estudo sobre arranjo, foi publicado pela editora Unicamp, da Unicamp. O segundo é Harmonia Funcional, também pela Unicamp. Acho que esse é o meu best-seller, acabou de ser relançado. Ambos podem ser encontrados na editora da Unicamp. Eu acho que é o melhor, o site faz a distribuição, né? Eu tenho um que eu gosto muito, que é a Estrutura do Choro, que desencadeou a minha pesquisa específica na música popular voltada para o choro, que me deixou muito, muito feliz, com uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, baseada na música do Pixinguinha. Esse é a editora da Fonseca, que já é mais difícil encontrar. Eu não sei como encontrar, talvez em estante virtual. Esse livro eu acho que não foi mais editado, tem impressão, não tenho certeza. O que mais? 3. Tem o Contraponto em Música Popular, que foi editado pela editora da UFRJ. Esse é um livro incrível, inclusive, né? Um livro incrível. Eu também gostei muito de escrever.
Tanto os três, eu diria que esse de contraponto, o arranjo e a harmonia funcional, eles formam uma unidade que é voltada mais para o arranjo. Foi assim a minha necessidade inicial. Eu coloquei no papel, vamos dizer, tudo que era a minha inquietação quando eu comecei a me interessar pelo assunto. Gosto muito desses 3 livros. Que mais? Bom, isso são os livros de música popular. E tem mais um livro que foi publicado pela Prisma, que é sobre a minha tese. Foi a edição da minha tese em formato de livro, que é Nas Fronteiras da Tonalidade, que é sobre a análise da Sinfonia de Câmara do Schoenberg. Quase que foi essa publicação é quase que é um fruto desse interesse inicial. No sentido, para mim é muito importante, porque é como se fosse a concretização daquilo que me motivou a entrar na vida acadêmica. Pronto, isso são esses. Esse eu não sei, né? Talvez na própria editora Prisma se encontre. E os seus artigos a gente pode encontrar lá no academia.edu, né? Isso. No site do Academia. Isso. Eu vou deixar na descrição desse podcast todos os sites, os links das editoras que você mencionou e também do Academia. Agora, existe algum outro lugar onde a gente possa ouvir as obras, professor? Ou você está produzindo ainda um site? Ou porque eu pesquisei e não encontrei um local assim, ou um SoundCloud, ou alguma coisa nesse sentido? Sou muito negligente nesse aspecto. Tem que reconhecer. Também muitas gravações, elas não foram feitas em condições ideais, né? Então acho que isso também me bloqueou para tentar fazer alguma coisa. Na verdade, eu tenho só como arquivo pessoal. Te passei essas duas, mas pouca coisa. Se tem sem o meu conhecimento. Quer dizer, não estou falando que vou procurar. Foi colocado no YouTube, mas eu não fui eu que coloquei. Eu não faço isso. Infelizmente, é uma coisa que eu preciso dar conta um dia. Eu posso também colocar o seu e-mail, professor, nos créditos, para que alguém, porventura, se quiser entrar em contato? Claro que sim. É um prazer. Bom, foi uma entrevista incrível. Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui muito mais, né? Muito mais sobre isso. Eu já digo de antemão que nós precisamos marcar daqui a um tempo a segunda parte, né? Beleza. Pegar um tópico e falar mais sobre um dos tópicos, porque a sua produção é muito vasta, né, professor? E tem muitos campos, tem muita coisa para a gente falar, mas eu acho que deu para passar uma ideia para o ouvinte do que se trata, e ele tem aí, nossos ouvintes, né, eles podem acessar o site lá do Academia, ou então adquirir os seus livros para conhecer melhor, né, as teorias envolvidas. Eu queria agradecer, professor, a sua presença, foi uma imensa honra para mim, assim, não só por essa entrevista, mas por conviver, né, com você desde a época lá do mestrado. Muito obrigado pela entrevista e queria deixar agora um espaço para suas considerações finais. Tá certo. André, eu que agradeço muitíssimo. Eu também curti bastante a conversa. Um prazer enorme e uma honra estar no seu programa, ter sido convidado. Fico muito feliz com isso. E mando um abraço a todos os ouvintes. Estou à disposição realmente para qualquer pergunta ou consideração queiram fazer. E é isso. Eu espero realmente também voltar a conversar mais sobre essas questões que são muito, muito caras para mim. Gente, então é isso. Nós nos vemos no próximo CompoCast. A gente se vê lá.